Bem, amigos, terminou. O sonho da Copa América acabou. O país do futebol que nós já fomos um dia, tudo que a gente já viu da seleção, hoje já não existe mais. Temos que ter orgulho, bater no peito e falar que somos os únicos pentacampeões mundiais. Mas até quando? Porque a Itália, a Alemanha, logo logo alguma seleção pode superar esse feito, igualar a seleção brasileira, e a gente nem isso mais vai poder falar, porque só vai de mal a pior. E aí eu vou deixar para falar mais no final do vídeo, para não ficar enrolando muito, né, rapaziada? Vamos primeiro reagir à paródia que saiu hoje do Fute Paródias, fim da seleção, Brasil eliminado da Copa América. Vou fazer o react, vou ver como tá a paródia. A gente vai falar do jogo. O vídeo hoje vai ser longo, hein? A gente vai falar do jogo, a gente vai falar dessa fase da seleção e depois eu termino, né, de falar o que eu comecei a falar aqui agora, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Então vamos lá pro react, sem mais enrolações. 1, 2, 3 e play. Terminou. Começaram igual eu comecei meu vídeo, pô. Copiaram eu, hein? É o fim da canarim. Apostou contra o Brasil, deu green. Tava certo, Ronaldinho. Essa não dá a mais. Foi muito feio, abriu os penais com um zagueiro. Duas palavras, parabéns. 10 anos de baile. Segue assim, nada sacanagem. Pioramos mais e mais. 7-1 que nunca tem fim. Com Celha eu sonhei, e com Dori eu acordei. E o Zagallo não tá bem. Ao ver sua jaqueta fora da rodinha, aqui já é nossa seleção, que não põe medo em mais ninguém. Na real ela apavora. Eu só não falei a quem. Colômbia põe na roda e o Uruguai também. Depois mostrou até aqueles que tu sabe bem. Nós sonhamos com o Hexa, inteiro Brasil Copa, e acordamos nessa, pior que o Canadá. Meu avô festejou Copas e até meu pai também, mas na minha vez a gente tá pior que o Kane. Normal pros dólares seja cota. Bater mais de 300 anos sem Copa. Normal uma canalha medrosa. Só o que não pode é ter cabelo rosa. Como se esse fosse um problema, né? Porque amarelamos bem. Nosso azul vem da tristeza, lados divertidamente. O verde é o meu nojo, o branco eu já nem sei. Mas o rosa os caraveta, porque eles acham que japonês as duas pernas e bota pra jogar. Chama os nossos R's, chama até os Gaga, que os monstros da Europa não passam de ninguém. Na Copa que vem, baby, só no videogame. Só no videogame, né, rapaziada? Porque tá difícil. Bem, amigos, acabou a paródia. A paródia ficou legal, mas o que não tá nada legal é a nossa seleção brasileira. Só que eu não vou procurar culpado, não. Eu não vou falar, a culpa é do Dorival, a culpa é desse, a culpa é daquele, porque a maior culpada de todas as tragédias que tá acontecendo aí com a seleção brasileira nos últimos anos, que tá vindo de mal a pior, é a CBF. A CBF é a maior vilã da história. Então a gente tem que colocar a culpa na CBF, que é uma instituição podre, e não em quem tá lá sendo escravo da CBF, tá ligado? Porque o Dorival é um funcionário lá que colocaram pra culpa cair toda em cima dele. Os jogadores que estão lá foram colocados lá. Não foram eles que pediram pra estar lá, entendeu? Então não tem como chegar e falar, o Danilo é o culpado. Por que o Danilo é o culpado? Ele tem culpa por ser ruim? Não tem culpa por ser ruim, tá ligado? Quem tem culpa é quem colocou o Danilo lá dentro, sabendo que ele é ruim. Ele tá lá fazendo o que ele consegue fazer. Danilo, Rafinha, João Gomes, todos os jogadores que foram convocados, eles tentaram, só que eles não conseguem porque eles não têm qualidade, mano. Quem colocou os caras pra jogar que tem culpa. No caso, o Dorival e a própria CBF, porque não é só o Dorival que convoca, não é só o Dorival que escala. A gente sabe que tem coisas acima do Dorival, né? Por exemplo, a escalação do Endrick, para mim é um pouco suspeita, né? O Endrick sendo convocado,
eu acho ok, porque realmente é um jogador que pode ser importante para entrar no segundo tempo e tal. Mas o Endrick começar como titular no jogo contra o Uruguai e com esse jogo o Palmeiras ganhar uma grana, sendo que tem um monte de palmeirense também lá dentro da CBF, eu acho um pouco estranho, né? Não estou acusando nada. E eu acho estranho também por quê? Porque o Endrick nem entrou direito nos jogos anteriores, que eram jogos teoricamente mais fáceis, e aí numa pedreira para jogar contra o Uruguai, um jogo importante, o jogo mais importante, né? Até agora, contra o Uruguai, coloca o Endrick de titular, o moleque vai sentir a pressão, óbvio. O cara tem 17 anos, ele não vai chegar e decidir. Quem colocou ele de titular tá muito errado, entendeu? Então, assim, eu acho que tem muitas coisas que a gente tem que analisar antes de chegar e culpar alguém especificamente, até mesmo o Dorival. Mas se for para falar do Dorival, ele tá errado na escalação que ele fez, ele tá errado nas substituições que ele faz, às vezes faltando 5 minutos para acabar o jogo, ele tá errado no padrão de jogo ali dele, que é horrível, mas às vezes também não funciona porque a gente tem um meio-campo muito fraco. O meio-campo do Brasil é horroroso. A gente não tem um camisa 9 também no ataque ali, uma referência. Então a gente tem dois pontas rápidos, habilidosos, né? Habilidosos depende. Se for falar do Rafinha, não. Mas a gente tem dois pontas ali que são rápidos, que quando chega na linha de fundo não tem para quem cruzar. Então eles tentam decidir tudo sozinho, carregando para dentro e acaba se perdendo. Então o Dorival ele tem sim a culpa dele, a parcela de culpa dele. Mas a maior culpa do Dorival para mim é ele ser frouxo. Ele chegar na rodinha e ter que ficar cutucando os caras, coçando a cabeça, levantando a mão para falar e os caras cagando para ele. Que porra de técnico é esse? Cadê a liderança dele? O cara fica de fora da rodinha dos caras, mano. O cara é frouxo, tem que levantar a mão para falar com os jogadores, mano. E os jogadores cagando para ele. Isso daí realmente foi algo que eu vi que eu falei, coitado do Dorival de estar passando por isso, mas bem feito que sair do São Paulo que tava bem para ir para essa seleção, que ele sabia que era assim, cheio de jogador mimado e cheia de podridão da CBF, ele foi pra lá, mano, bem feito, tá ligado? E outra, tem que ter moral, filhão, você tem que impor respeito, bater no peito e falar, eu sou o treinador, vocês vão me escutar agora. Porque eu acho que ele não fez isso, pelo que a gente viu, né? E outra, pelo que a gente viu, depois nas cobranças de pênalti, o Militão batendo o primeiro pênalti, eu acho que o Dorival não teve moral pra falar pro Militão não bater o primeiro pênalti. Porque eu acho legal o Militão chegar e falar, não, vou bater o primeiro. Só que o Militão, no treinamento de pênalti antes do jogo contra o Uruguai, ele errou todas as cobranças de pênalti. Então o cara que erra todas as cobranças de pênalti é o batedor principal do time? O primeiro batedor do time? Cadê o Dorival para falar, não, Militão não vai bater? Então, rapaziada, o Dorival tem sim a culpa dele por ser frouxo. E os jogadores têm a culpa deles por serem displicentes, por serem ruins também. Mas aí, como que eu vou culpar o cara por ser ruim? Quem é o culpado é quem colocou ele lá, tá ligado? Mas eu não vou ficar culpando o jogador A, jogador B, tá ligado? O Militão errou o pênalti porque ele não é batedor de pênalti. E colocaram ele para bater o primeiro, deixaram ele bater o primeiro. O Douglas Luiz bateu o pênalti, entrou no jogo frio pra caramba, faltando, sei lá, 5 minutos para acabar o jogo. Óbvio que ele ia errar o pênalti, mano. Então, assim, a gente tem um goleiro, a gente tem dois goleiros, mano, que pega pênalti, o Bento e o Rafael. Só que a gente tava com o Alisson, que não pega pênalti. Pegou um lá, beleza, mas eu acho que se fosse o Bento ou o Rafael, será que não tinha pegado uns dois pênaltis? Mas não, tava o Alisson lá. Então, como que eu vou criticar o Alisson também, mano? O cara tentou, tá ligado? Assim, eu não quero ficar colocando a culpa em ninguém, eu não quero ser injusto, mano. Porque pra mim, como eu falei, a culpa é da CBF. Mas cada um tem sua parcela de culpa. Né? O Rafinha tem culpa? Não. Mas ele é muito ruim, ele não tem nível pra jogar na seleção brasileira. Só que aí eu vou culpar o cara? Você acha que se chegar uma convocação pra mim, se alguém me convocar pra jogar na seleção brasileira, eu sabendo que eu sou horrível, você acha que eu vou recusar? Não vou, mano. Você acha que o Rafinha vai recusar? Não, eu não quero porque eu acho que eu não tenho nível pra seleção brasileira. O cara vai, mano, é o sonho dele, ele vai tentar, ele vai dar o máximo. O Rafinha é ruim? É, mas ele tenta, mano, ele se esforça, tá ligado? Então a culpa não é do Rafinha, não, mano. A culpa é do Danilo também? Não é. Só que é complicado a gente ver a nossa seleção com um capitão sendo o Danilo. O pior lateral direito que eu já vi na seleção. Eu já vi Michael, Dani Alves, Cafu, né? Já vi vídeos de Carlos Alberto, um monte de outro lateral direito que a gente teve aí, laterais históricos. Aí a gente pega, olha pra nossa lateral, tem o Danilo hoje, né, mano? Complicado. Danilo ser o lateral titular da seleção brasileira. Ainda mais o capitão da seleção. Que capitão é esse que discute com o torcedor? Um capitão que dentro de campo não é exemplo de nada. E fora também não, porque discute com o torcedor, né? Depois do jogo contra o Uruguai, o Danilo foi lá e debochou do torcedor que estava frustrado. Cadê a liderança, o exemplo dele, entendeu? Então,
Olha tudo que envolve a seleção brasileira. O Danilo é o capitão. Olha os jogadores convocados. Olha o técnico que a gente tem. Só para falar mais uma coisa do Dorival, para não ser injusto. Eu acho o Dorival um ótimo técnico, fez um ótimo trabalho no São Paulo, no Flamengo. O Dorival é um cara que ele mereceu sim a convocação para a seleção brasileira diante do que ele vinha fazendo. Só que ele não é técnico para a seleção brasileira. Só que dos nomes que a gente tinha, ele era o melhor. Porque os melhores não querem vir para a seleção, porque sabem o que vai acontecer na seleção brasileira, sabem o que espera eles na seleção. Então o Dorival mereceu sim a convocação, mas ele não tem nível de seleção brasileira. Então, rapaziada, é complicado, mano, a gente falar dessa seleção de hoje, porque são muitos culpados e também são muitos motivos que fazem com que a seleção esteja desse jeito. Mas falando do jogo contra o Uruguai, é um jogo do jeito que estava sendo os outros, né? O Brasil perdido dentro de campo, meio campo horroroso. A defesa acho que é uma das únicas coisas assim que eu falo, pô, a defesa tá ok, mas o meio campo da seleção brasileira é péssimo, horroroso. O ataque da seleção brasileira, a gente tem bons jogadores, mas como eu falei, não tem um 9 de referência ali, então os pontas eles tentam resolver tudo sozinho e se perdem. O meio campo também, que era para estar ajudando no ataque, não ajuda em nada. Então, mano, e falando no ataque, só mais uma coisa aqui, porque tem um culpado também, que eu esqueci de falar, que é o Vini Júnior. Ah, mas o Vini não jogou. É, o Vini não jogou, mas ele é o maior culpado, pelo menos desse jogo contra o Uruguai, porque ele ficou de fora do jogo mais importante do Brasil, sendo que ele é o jogador mais importante da seleção brasileira. Se o Vini Júnior tivesse jogando contra o Uruguai, talvez ele não fizesse nada, como ele vem sempre fazendo na seleção, né? Nada. Só que ele poderia ser um jogador diferente. Ele poderia ser um cara ali que a gente esperasse algo dele. Só que ele ficou putinho porque tomou o chapéu pro Rames Rodrigues, deu um tapa no cara, tomou cartão amarelo e ficou de fora do jogo. Então o senhor Vini Júnior, que acha que vai ser o melhor do mundo, porque, mano, sinceramente, eu vou ser bem sincero aqui agora, eu acho que o Vini Júnior merece ser o melhor jogador do mundo pelo que ele fez no Real Madrid. Mas não é só o Real Madrid, ele também joga pela seleção. Então se a gente for juntar tudo, o Vini Júnior não merece ser o melhor jogador do mundo. Mas ele tá com ego, com declarações, com uma postura. Eu vi um vídeo dele lá que o cara foi dar a bola pra ele, ele quis que o cara desse a bola na mão dele. Tipo assim, o Vini Júnior vem dando algumas declarações e vem tendo algumas atitudes que eu tô achando que ele tá com um ego lá em cima. E segura aí a sua onda, Vini Júnior. Você não é nada perto de outros jogadores que já passaram pela seleção brasileira. Hoje você é destaque desse futebol que a gente tem aí hoje, que os jogadores não são mais os mesmos, né? Hoje a gente não tem mais um Messi e um Cristiano Ronaldo no auge. Por isso que você está sendo destaque. Porque se fosse há 3, 4 anos atrás, você não estaria sendo destaque. Então, segura a onda, Vini Júnior. Quer ficar arrumando briga com o Thiago Leifert, arrumando briga com pessoas na internet. Vai jogar futebol, coisa que você não tá fazendo na seleção, mano. Pô, tá com o ego lá em cima, achando que é o pica. Não é o pica, mano. O melhor do mundo agora é o Bellingham. Porque lá na seleção dele, ele tá representando, metendo gol de bike no último minuto, classificando a seleção dele. O Bellingham tá jogando demais na Inglaterra, jogou demais no Real Madrid também. Pra mim, o Bellingham merece ser o melhor do mundo. Então, Vini Júnior, segura aí sua onda, mano. Tá ligado? Você não é nada nem perto do Neymar ainda, velho. Você pode até ganhar o melhor do mundo, mas isso não vai fazer você maior que o Neymar. E olha que o Neymar também não é aquelas coisas, não, né? Em questão de tamanho, assim, de falar, pô, o Neymar é gigantesco no futebol. A gente esperava que ele fosse muito maior, né? Inclusive pra seleção brasileira. Mas mesmo assim, mano, o Neymar é muito maior que você ainda, cara. Em questão de representatividade, de talento, de representatividade, né? Acho que é a palavra correta. Então, Vini Júnior, segura a onda aí. Você é o maior culpado porque você desfalcou o Brasil num jogo muito importante, colocou o Endrick numa pedreira, porque aí o Endrick jogou por causa disso, né? O Endrick foi titular também por causa disso. Então, mano, hoje tem muita gente criticando o Endrick por causa disso. Pode ser que essas críticas que o Endrick tá recebendo agora prejudiquem o futuro dele na seleção, porque a gente realmente acredita que o Endrick pode ser um jogador importante para o futuro da nossa seleção, mas como ele já teve uma atuação ruim agora, muita gente critica, pode ser que o moleque se abale com isso aí, porque ele tem 17 anos. Então, mano, eu acho que assim, o Vini Júnior, ele é o maior responsável por essa derrota aí, derrota não, por esse empate do Brasil contra o Uruguai. Não tenho dúvida nenhuma disso, porque ele ficou de fora de um jogo importantíssimo. Ele poderia ser um batedor de pênalti. Ele poderia ter batido aquele primeiro pênalti em vez do Militão. Então, isso que eu queria falar que eu acabei esquecendo. Sobre o jogo também, um jogo péssimo, como eu falei, um jogo horroroso. Sobre as cobranças de pênalti, eu já tô até confuso aqui. Eu já disse também, né, sobre as cobranças de pênalti. É complicado, porque o Militão ser o cobrador do Brasil, sendo que ele errou todos os pênaltis, não dá para entender.
O Alisson, a gente sabe que não é pegador de pênalti, então não tem como confiar no Alisson para pegar pênalti. E a gente perdeu para uma seleção melhor que a nossa, porque se a gente pegar a seleção do Uruguai, tem muitos jogadores melhores que o nosso. Então, o Andreas Pereira, reserva do Arrascaeta, o Suárez amassou nessa, porque o Suárez falou, né, depois do jogo, que tem que respeitar a seleção do Uruguai, porque quem falou que os uruguaios sonham em ser brasileiro foi o Andreas Pereira. E o Andreas Pereira era reserva do Arrascaeta no Flamengo. Olha lá o time do Uruguai, mano. Os caras têm o Arrascaeta no banco, sendo que a gente precisava do Arrascaeta como titular. Se o Arrascaeta fosse brasileiro, ele ia ser titular absoluto da nossa seleção. Então, como que a seleção do Uruguai sonha em ser a seleção brasileira hoje em dia, mano? Falou merda, falou groselha. Quem que é Andreas Pereira na fila do pão, mano? Quem que é Andreas Pereira, velho? Tá ligado? Os caras têm Darwin Núñez, a gente não tem nenhum atacante. Os caras têm o Suárez no banco. Os caras têm Valverde, tem o Arrascaeta no banco. Os caras têm o melhor zagueiro do mundo aí, pra mim, um dos melhores zagueiros hoje, que é o Araújo, tá ligado? Aí o cara vem e fala, pô, pelo amor de Deus, Andrés Pereira, dá uma segurada aí nas declarações, porque, pô, o Brasil não tá com tudo isso não, e você muito menos, tá ligado? Então, o jogo foi isso, mano. A gente perdeu, né? Perdeu nos pênaltis para uma seleção melhor do que a nossa, para uma seleção que merece mais do que a nossa esse título da Copa América, que eu acredito que o Uruguai tem grandes chances, junto com a Colômbia. E Canadá e Argentina eu vejo um jogo bem equilibrado, mano, porque o Canadá deu trabalho para a Argentina, né, na primeira rodada, na abertura. Pode ser que a Argentina tropece, a Argentina não tá jogando tão bem. Eu acho que as duas seleções que estão jogando melhor é Uruguai e Colômbia, né? E quem ganhar esse jogo, eu acredito que vai ser a campeã da Copa América com muito mérito, porque fizeram muito mais do que o Brasil fez nessa Copa América. A gente é brasileiro, torce pro Brasil, mas a gente tem que reconhecer que a Colômbia e o Uruguai merecem muito mais ganhar a Copa América do que o Brasil. E é isso, mano. Sobre a seleção que eu tava falando lá no começo do vídeo, é praticamente isso. A nossa seleção tá indo de mal a pior, mano. A gente tá vendo jogadores cada vez mais piores jogando na seleção, treinadores cada vez mais fracos, né? A gente tá vendo o futebol cada vez mais feio da nossa seleção e não tem nenhuma perspectiva de melhora. Para mim, vai estar sempre caindo de rendimento, vai estar sempre piorando a nossa seleção brasileira, até que alguma seleção ganhe o Penta, ganhe o Hexa e a gente fica aí, ó, para trás. Porque a única coisa que a gente fala hoje é tem que respeitar o Brasil, o único pentacampeão. A única pentacampeã, né, seleção. Mas e aí, se alguém ganhar o Penta, se alguém ganhar o Hexa? A gente vai falar o quê? Tá ligado? A gente vai se orgulhar do quê? A gente tá pra trás, mano. A gente ficou pra trás. Eu ouvia muito uma frase, que hoje eu não escuto tanto mais, mas eu escutava tanto uma frase até ano passado, que eu era São Paulino e vivia de museu. E hoje nós brasileiros vivemos de museu. Todos nós brasileiros vivem de museu, mano. Né? Vive de passado, na verdade. Quem vive de passado é museu, mas vocês entenderam. Então hoje todos os brasileiros vivem de passado, todos os brasileiros é museu. Então, mano, é triste ver a seleção nessa situação. E sobre a eliminação, cara, fiquei puto, mas pelo menos o Rafael voltou pro São Paulo, porque hoje, não só eu, como vários torcedores aí, torcem muito mais pro clube do que pra seleção. Tinha muito torcedor do São Paulo, de outros times, torcendo pro Brasil ser eliminado, pro Rafael, para outros jogadores voltarem, porque preferem o time do que a seleção. Assim como eu. Hoje eu prefiro meu time do que a seleção, mano. Por mais que meu time me faça passar nervoso pra caramba, meu time me dá muita mais alegria do que a seleção brasileira hoje, tá ligado, mano? Então acho que é a realidade de muitos torcedores. Só que eu não vou deixar de torcer pro Brasil. Não vou torcer pra Argentina, não vou torcer pro Uruguai, não vou torcer pra Colômbia. Agora eu até vou torcer pra alguém pra ganhar a Copa América, já que o Brasil não tá. Mas eu não vou, tipo, ser torcedor de outro país, torcer contra o Brasil. Vou continuar sendo brasileiro torcendo pro Brasil. Mas eu sei que não vai dar em nada, mano. Que o Brasil é isso aí e vai de mal a pior. Não sei se eu queria falar mais alguma coisa, mas eu já fiquei 15 minutos aqui falando depois da paródia, né? O vídeo vai ficar, sei lá, com meia hora. Então acho que é isso. Me confundi todo também, porque eu tô nervoso, mano. Eu deixei pra falar tudo hoje, tá ligado? Então, assim, tudo que eu queria ter falado, eu deixei pra falar tudo hoje. Então eu tô meio nervoso, não tem nenhum roteiro. O roteiro tá na minha cabeça, as coisas que eu lembrei que eu queria falar. Caso eu tenha esquecido de alguma coisa, eu comento aí, rapaziada. Eu faço aí um comentário. E é isso, mano. Espero que eu esteja errado, que a seleção melhore, mas eu não tenho nenhuma esperança de que isso vai acontecer. Deixa o like, se inscreve aí no canal, mano, pelo menos para eu ter uma alegria, né? O povo brasileiro é um povo legal, então se inscreve aí no canal para eu conseguir bater 100 mil inscritos até o final do ano. Tamo junto, é nóis, valeu!